A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu quero começar uma série de mensagens cujo título é O Sistema Religioso Não Ajuda. E o objetivo de fazer essa série de mensagens é para verdadeiramente libertar todos aqueles que estão cativos, tá? Enganados por Satanás. E este canal tem como objetivo levar a verdade, libertar as pessoas, fazer um trabalho de cura e libertação. E cura e libertação envolve várias áreas, não é só a área de expulsar demônio, doença, não. Mas também envolve a área da mentira, do engano, envolve a área exatamente da doutrina de homens, envolve a área que muitas das vezes você não está cativo por uma doença, mas está cativo por um pensamento, por uma forma de pensar, por ter acreditado em algo que Deus não concorda. Eu mesmo já vivi 10 anos acreditando numa coisa que Deus não queria e depois Deus me libertou. Então, ser liberto conhecereis a verdade, tá? Diz o Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? De tudo. Sabe, de tudo que é contra Deus. Tudo. Seja doutrina, seja uma máxima, seja um pensamento, seja uma filosofia, seja um crédulo, seja uma opinião, seja tudo, tudo. E como nós sabemos que somos falhos, e é incrível, né? Todo mundo diz, inclusive eu, estou aqui afirmando, nós não sabemos tudo. Então grava isso, tá? Porque eu e você não sabemos tudo, e se você perguntar para todo mundo, você sabe de tudo? Ele vai dizer não, porque ninguém é louco de dizer que sabe tudo, né? Senão seria um tremendo de um arrogante e um soberbo tal. Mas todos nós falamos assim, eu não sei tudo. Mas olha que interessante, se você não sabe de tudo e nem eu, então qual é o tema e principal dessa série de mensagens que é que o sistema religioso ele não ajuda? E aí eu vou mostrar para vocês em quais aspectos, vou mostrar biblicamente aqui, e vou mostrar também experiências e coisas que têm ocorrido. Com qual objetivo? Com o objetivo não para degladiar, não para colocar você contra ninguém, não para trazer contenda entre irmãos, porque a Bíblia fala que ai daquele que trouxer contenda contra os amados irmãos, mas Deus quer que a gente ensine, o próprio Jesus ensinou e eu vou mostrar para vocês biblicamente. Então qual é o objetivo, amado, de eu gravar aqui essa série de mensagens? O objetivo é que você seja mais humilde. Se você diz que não sabe de tudo, então seja humilde para reconhecer que tem áreas que você não sabe e tem áreas que você está errando, como eu também, e tenho aprendido. Então eu estou aqui para transmitir e também para receber. Eu estou aqui para aprender também. Como na maioria dos meus vídeos, eu tenho dito, olha, eu vinha cometendo isso, o Espírito Santo me corrigiu, eu pedi perdão e aviso vocês. Então, até eu que vos falo aqui, eu sou o primeiro a aprender. Então, esse é o objetivo. O objetivo é libertar todos da mão do engano de Satanás, tá? Todos, porque Deus ama todos, para que nós sejamos aprovados. É isso. Agora, o que não pode é você ver um irmão sofrendo e você vai ajudar e o sistema religioso impede. Por causa do quê? Das suas tradições, por causa das suas doutrinas. E aí, eu vou fazer aqui algumas séries de mensagens, vou procurar não alongar muito e você vai pegando desde a primeira parte a seguir. Então, nessa primeira parte, eu quero dar essa introdução, deixando muito claro que o meu objetivo é ajudar aqueles que têm coração para entender e reconhecer em sua volta ou consigo mesmo que tem coisa que precisa mudar, e aí está aberto ao que o Espírito Santo quer falar através agora dessas mensagens, ou então você vai continuar preso, escravo, cativo em um lugar que você não pode mais avançar. Mas olha para a tua vida. Veja se você realmente é feliz e se você está conseguindo se libertar disso que você tem,
vivendo da forma como você está, aprendendo o que aprendeu, ou então continuando desse jeito aí e entendendo que tudo que você aprendeu até agora, tudo bem, amém, serve para muita coisa, mas está servindo para mudar a sua vida nesse seu aspecto que você sabe, que você está precisando? Então Deus é tremendo, queridos. Deus permite muitas coisas acontecer em cada grupo cristão, para que cada um, a começar pela liderança, que entenda que uns precisa dos outros, tá? E precisamos juntos destruir as obras do diabo e destruir, querido, sabe, todo sofisma, sabe, todo pensamento que se levanta contra Cristo, contra Deus. Tudo que eu estou citando aqui está tudo na Bíblia, tá? Quem conhece a Bíblia sabe que eu estou embasado pelas Sagradas Escrituras. E nessa primeira parte, para deixar aqui base bíblica em tudo que eu vou estar citando, para vocês entenderem que é da vontade de Deus tomarmos cuidado com a tradição de homens, com as doutrinas humanas e com muitas outras coisas. Então eu vou dar textos bíblicos, textos muito fortes. Talvez você fale, puxa, eu nunca tinha lido esses textos, né? Mas aqui comigo eu quero te mostrar a verdade, tá bom? Então, primeiro texto, primeira passagem na Bíblia que eu quero que você preste bem atenção. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você ouvir, depois você ler em casa e confirmar na sua Sagrada Escritura aí. Está na carta de 1 de Pedro, capítulo 5, tá? Esse é o primeiro texto, do versículo 1 ao 4. Olha, diz assim, ó. Rogo, pois, aos presbíteros, tá? E vocês sabem que são os presbíteros, são os líderes, né? Que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, isso aqui é Pedro falando, tá? E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, ele diz assim, ó, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Sim, mas olha como, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores. Veja, o apóstolo Pedro está avisando aos presbíteros, pastores e líderes de cada grupo cristão que está espalhado em toda a terra. Não é para pastorear rebanho como dominadores, dos que foram confiados. Então veja, essas pessoas foram confiadas a nós, mas não quer dizer que ela pertence a nós, tá? O pastor dela é Cristo. Nós somos presbíteros, sim, como função e não como título, para ajudar essas ovelhas a estar na presença do verdadeiro pastor que é Cristo. Entendeu? Então elas foram confiadas, elas não foram dadas, ó, são suas, não. Foram confiadas, ou seja, olha, eu estou confiando essas ovelhas nas tuas mãos para você cuidar dela, mas desse jeito e não do seu jeito. Então já li aqui. Inclusive, não domine, porque as ovelhas também têm o livre-arbítrio e ela tem o direito de escolher as coisas. Então diz assim, dos que foram confiadas. Aí ele diz assim, ó, antes, ao contrário de tudo isso que eu li aqui acima, tornando-vos modelos do rebanho. Então você líder, você tem que ser modelo. Modelo em que sentido? Do seu jeito? Da sua forma? De ler, de pregar, de falar, de ser rude? Não. Modelo é ser igual a Cristo. Tá? Então o líder ele tem que ser um modelo para os outros. E quando as pessoas olhar para esse líder, eles têm que ver que este líder verdadeiramente está cada dia mais buscando ser igual a Jesus em todos os aspectos, tá bom? Aí ele pega e fala, ora, logo que o supremo pastor, que é Jesus, se manifestar, quando ele voltar, então cada um de vós recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém, queridos? Então, esse é um texto muito forte, então não é para os líderes pastorear o rebanho de Deus por constrangimento, entendeu? Nem por sórdida ganância e nem como dominadores, ok? Agora eu vou ler um outro texto para vocês que está como base de tudo que eu vou iniciar em toda essa série de mensagens. Está em Mateus, capítulo 15.
Olha que coisa, Mateus capítulo 15. Versículo 1 a seguir diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Vocês sabem o que são fariseus e escribas? Fariseus e escribas são pessoas religiosas, pessoas, ainda mais escribas, né? Eles escrevem, conhecem a lei, tudo manuscrito, tudo, e eles estão à frente daquele grupo ali. E quando Jesus, ele era contemporâneo, olha que coisa, né? Vamos colocar assim, né? Qual era o sistema religioso da época? Era ali os fariseus, os sacerdotes, os escribas, ok? E outro, você fala, mas ele não era povo de Deus. Era o povo de Deus, sim. Eles acreditavam em Moisés, eles acreditavam na lei de Deus, né, que Deus deu através de Moisés. Eles até muitas das vezes discutem com Jesus dizendo, nós somos seguidores de Moisés e tal, nosso pai é Deus porque nós somos seguidores de Moisés. E Jesus até fala, acho que em João capítulo 6 fala, né, o vosso pai é o diabo, né, não é Deus não, porque se vocês fossem seguidores de Moisés, vocês fariam, né, o que eu vos mando, porque eu vim de Deus e Moisés e Abraão reconhecem quem eu sou e tal. Então, naquela época, o sistema religioso era ali os fariseus, os escribas, tá? E se você parar para pensar, né, é incrível, né? Tem muitas tradições hoje que diz que a pessoa tem que estar dentro de um sistema, ela tem que estar ali sendo ordenada para ser conduzida e tal, e dali adiante. É interessante que quando Jesus ele começou o seu ministério, é incrível, né? Ele não foi a um fariseu, ele não foi um escriba, ele foi no sumo sacerdote lá, o Caifás na época, aonde era a religião presente, que era o povo de Deus ali, tá? Ele não foi lá. Você acha que ele foi rebelde? Não. Aonde que Jesus foi? Ele foi ao deserto, tá? Para ser batizado por um homem, João Batista, que não tinha nada de religião, que não tinha nada de sistema com ele. Então o próprio Filho de Deus foi a João Batista e não foi ao Sinédrio, não foi ao sumo sacerdote, não foi aos fariseus, não foi aos escribas. E olha que lá eles leem a palavra, leem a lei. E Jesus acabou indo para João Batista. E é interessante que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa pregando sem depender de nenhum sistema, sem depender de nenhuma autorização. Incrível isso, né? E é uma coisa interessante se você acompanhar toda a história de Jesus e ler a Bíblia. Você pode reparar que quando um sistema religioso está por trás e não a palavra e não o coração a Deus, você pode verificar que sempre há ciúmes, há inveja. Então eu estou aqui trazendo, colocando todo esse pano de fundo para mostrar para vocês quem é que perseguia Jesus. Quem é que tinha inveja de Jesus? Quem é que queria matar Jesus? Era o próprio sistema religioso, entendeu? As pessoas viram, os líderes viam que Jesus curava, libertava, falava palavras simples e poderosas, né? Fazia com que a lei se tornasse uma realidade para eles de uma forma maravilhosa, sem condenação, mas mostrando que eles eram culpados, mas ao mesmo tempo mostrando misericórdia. É tremendo Jesus, e Jesus consegue fazer isso. E aí as pessoas estavam seguindo Jesus, e os fariseus, de vez eles serem humildes, lembra que eu falei no começo? Serem humildes e entender, calma aí, como é que a gente está lendo a lei todo esse tempo e a gente não conseguiu fazer o que esse homem faz? Então, vamos ser humildes, vamos perguntar para ele, né, onde é que ele está se baseando, quem é esse homem, antes de tacar pedras, antes de condenar e antes até mesmo de querer matar e levantar até falso testemunho, que hoje não é diferente. Quando Deus levanta alguém e as pessoas para tirar você dali te dão um gelo, levanta falso testemunho, inventa um monte de coisa. Foi assim com Jesus e não vai ser diferente também nos tempos de hoje. Hoje até muito mais. Então essa era a situação e o pano de fundo na qual Jesus se encontrava, e até o próprio profeta disse que quando levantou ele, quando criança, o profeta falou que ele será motivo de toda contradição. Tudo que ele falar vai ser contrário
o que a religião pensa, o que esse sistema aqui mesmo e fora é contra. Então, queridos, ou você verdadeiramente se apega a Deus, ou então você vai se deixar se levar por todo esse sistema religioso que acaba tendo grandes problemas na sua vida. Então, essa era a situação que Jesus estava. A própria, vamos dizer assim, o próprio povo de Deus é que perseguia Cristo. Você pode reparar, não eram os soldados, não era Pilatos, eles foram incluídos depois. Mas quem perseguia Jesus era o próprio povo de Deus. Você pode reparar que hoje, quem muitas vezes nos persegue não é o ímpio, porque o ímpio ele não quer nem estar nem aí. Mas quem nos persegue é o próprio povo de Deus, que tenta defender seus dogmas, suas doutrinas, porque eles querem dominar ali. Então eles acham que aquelas pessoas são dele. Lembra, foi confiado, mas não é dele. Então eles não querem perder, tá? E aí entra até aquela questão de zelo. Mas o zelo é tão grande, que acaba caindo no extremo. Eu abro um parênteses aqui. É lógico que existem lobos. É lógico que nós temos que proteger o rebanho. É lógico. Nós sabemos também que pode, como eu tenho dito, né, satanistas, falsos profetas, se infiltrar no meio do rebanho. E aí a liderança tem que estar atenta. Isso está correto também. Ok? E eu aprovo isso, como Deus aprova. Porque se é para cuidar, é para cuidar. Então é para tirar os lobos, realmente, do nosso meio. Mas não é porque existiu um lobo numa determinada época que causou um estrago, que você agora tem que se fechar para outros que Deus manda, que de repente está fazendo algo de Deus, que você não sabe, então você, de vez ser humilde para aprender, você chuta ele também, como chutou os outros lobos. O lobo está certo chutar, mas tome cuidado que às vezes você está chutando uma ovelha, que Deus levantou, um profeta, um homem de Deus, como Jesus, foi Deus que mandou Jesus, e o fariseísmo, os escribas, sacerdotes, né, até perseguiram até o ponto de matá-lo. Então, dentro de tudo isso, e trazendo para o aspecto de hoje, eu estou aqui mais lendo textos, e aí eu vou deixar esses textos como base, e depois, no próximo vídeo, eu vou falando sobre o desenrolar de tudo isso. Então, Mateus capítulo 15 fala assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas perguntaram: Por que, veja bem, transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando comem. Então, é incrível, né? Você acha que precisa de uma tradição para lavar a mão? Você acha que um camponês não vai lavar a mão ou ele vai comer de mão suja? Não vai, né? Aqui não era simplesmente uma questão higiênica, tá? De higiene. Porque todo mundo tem, tá? Basta ter um pouco de consciência que ninguém vai comer com as mãos toda melada de barro de sujeira. Talvez tinha uma poeirinha ali e tal, mas não, é tranquilo. Só que aqui existia uma tradição dos anciãos. Os anciãos são os líderes, tá? E aqui eles estabeleceram como norma essa questão, pois não lava as mãos quando comem. Olha que Jesus respondeu para esses que são desta tradição, desse sistema religioso que eu estou colocando aqui. Ele, porém, Jesus lhe respondeu: Por que transgride vós também, sabe o quê? O mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. Para e pensa. Às vezes, querido, às vezes não, né? Quando é uma tradição de homens, Jesus está dizendo que por causa da tradição dos homens, você está transgredindo os mandamentos de Deus. E aí, como Jesus conhece todos, olha o que Jesus falou para esses anciãos e para esses escribas e fariseus. Porque vos ordenou, olha no que eles transgrediam, está na lei. Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, isso está na lei, tem que honrar. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte, tá? Isso é a lei, tem que obedecer. Mas vós dizeis, aí no caso ali os escribas e fariseus com a tradição deles, olha como eles querem espiritualizar. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. Eu vou explicar para você o que ele quis dizer com isso, que talvez alguns não entendam. Esses religiosos, eles querem dar uma de espiritual. Então veja bem, Deus já disse que você tem que honrar pai e mãe. Então eles queriam dar uma de tão espiritual que eles tinham um valor, eles tinham uma oferta na sua mão, e aí eles olhavam para os pais
e via até que os pais estavam precisando, via que os pais estavam ali passando dificuldade, então eles falavam assim, ó, essa oferta que você poderia aproveitar de mim, meu pai e minha mãe, eu dou a Deus, entendeu? Então quer dizer, ele está dando uma de espiritual, não, olha, eu estou pegando um dinheiro, meu pai está numa situação, minha mãe está numa situação difícil, e de vez eu dar para o meu pai, eu dou para Deus. Olha como eu sou espiritual, olha como Deus me ama. Aí Jesus falando assim, né? Vocês jamais estão honrando o seu pai. Sabe por quê, queridos? Porque Deus primeiro quer que você honre o teu pai e a tua mãe. Como é que você vai levar a oferta ou dízimo a um lugar, você entendeu? Sendo que o teu pai e a tua mãe estão passando necessidade? Primeiro você honra teu pai e tua mãe. E depois você vai fazer a oferta. Mas eles que se gabar, né? Aí Jesus fala assim, ó, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Quer dizer, a tradição colocou na cabeça dessas pessoas que dar a oferta lá é mais importante do que dar oferta para o papai e para a mamãe. E aí sabe que Jesus fala para pessoas que seguem esse tipo de tradição? Hipócritas. Seus hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você acha que Deus vai se agradar da tua oferta? Você entregando lá, naquele local, naquele grupo, para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, e quando Deus olha para o seu pai, ele passando necessidade, e de vez você ajudar teu pai e tua mãe, você está querendo mostrar que você é espiritual? A Deus você não engana não, viu? Então, tá longe de mim. Aí ele fala assim, ó, e em vão me adoram. Tá vendo? Estão lá adorando, mas é tudo em vão. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você segue esse tipo de doutrina? Sabe, eu conheço, e vou citando aí ao longo das mensagens, e já passei por isso, eu conheço grupos que dizem que eles são a verdadeira família, e não meu pai e minha mãe, só porque eles não são crentes. E eu vou explicar tudo isso daí. Tem grupos que ensinam aí que eu estava lá e eu saí para dizer para eles que eles estavam errados e eles me perseguiram e me tiraram, porque eu disse, não, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. É mandamento do Senhor, independentemente se ele é crente ou não. Lógico que eu não vou seguir conselhos dele em questão de outro tipo de adoração. Mas honrar meu pai e minha mãe, Deus mandou fazer isso. Tá? Então, você que segue doutrinas que são preceito de homens, você é um hipócrita. Porque Deus está vendo tudo isso e ele vai cobrar isso. E aí ele diz assim, ó, e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? É incrível, né? Quando se fala a verdade, a liderança fica tudo escandalizada. Ele, Jesus, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então, queridos, nessa primeira parte aqui, já temos aí 24 minutos, eu vou parar por aqui para dar um tempo para você assimilar esses textos. Eu vou para uma outra, segunda mensagem, vou entrar com outros textos e depois eu vou entrar também com experiências. Mas eu acredito que Deus já está falando no teu coração, ok? Se inscreva aqui no canal, divulgue essa série de mensagens para todos que Deus colocar no seu coração. Me ajude em oração, clique aqui no sininho em todas. Se você não está recebendo as minhas mensagens, veja se você está inscrito mesmo, ou se você foi cancelado, que às vezes tem alguns... há uma perseguição contra mim, estão até cancelando a inscrição, tá? Veja se você se mantém inscrito e se está em todas. Se não, você clica de novo lá em todas para ele reativar, para você receber as mensagens que Deus coloca no meu coração, ok? Que Deus te abençoe ricamente até a próxima mensagem desta série de mensagens cujo título é que o sistema religioso não ajuda. Que Deus abençoe.
Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.